o fascínio e o poder da monarquia da Jordânia. Em meio às dunas douradas do deserto, às colinas de Amã e aos ecos milenares da civilização árabe, resplandece uma das monarquias mais intrigantes e resilientes do Oriente Médio, a monarquia hashemita da Jordânia. Muito além dos títulos nobres, palácios e cerimoniais, essa monarquia carrega em sua essência uma história profundamente entrelaçada com a fé islâmica, a tradição árabe e a luta constante por estabilidade em uma das regiões mais voláteis do planeta. A dinastia hashemita não apenas sobrevive, ela se adapta, se transforma e lidera com astúcia e carisma. Desde o rei Abdullah I, fundador do Reino Moderno, até o atual rei Abdullah II e o carismático príncipe herdeiro Hussein, cada geração da família real tem enfrentado seus próprios desafios com estratégia e coragem. A figura da rainha Rania, admirada globalmente, adiciona brilho e relevância contemporânea à imagem da coroa jordaniana. Não se trata apenas de uma instituição de poder, mas de um símbolo de identidade nacional, orgulho popular e projeção diplomática internacional. Conhecer a monarquia da Jordânia é entender como tradição, religião, diplomacia e modernidade se entrelaçam de forma única, formando uma narrativa rica, poderosa e extremamente atual. Prepare-se para explorar um dos últimos tronos do deserto, e tudo o que ele representa. Enquanto muitos tronos no mundo árabe ruíram sob os ventos impetuosos da modernidade ou da revolta social, a Jordânia preserva sua realeza como um farol de continuidade. Neste conteúdo, mergulhamos profundamente na estrutura, no simbolismo, nos personagens e nos dilemas dessa monarquia que continua a encantar o mundo. Conhecer a monarquia da Jordânia é entender como tradição, religião, diplomacia e modernidade se entrelaçam de forma única, formando uma narrativa rica, poderosa e extremamente atual. Prepare-se para explorar um dos últimos tronos do deserto, e tudo o que ele representa. A história da monarquia hashemita, uma linhagem com raízes profundas no Islã. A casa hashemita, que governa o país desde sua fundação, orgulha-se de ser descendente direta do profeta, um legado que confere à família real um prestígio único no mundo islâmico. A história começa no início do século XX, quando o xerife Hussein de Meca liderou a revolta árabe contra o Império Otomano, com o apoio dos britânicos. Seu filho, Abdullah I, foi nomeado emir da Transjordânia em 1921, e mais tarde proclamado rei em 1946, quando o país conquistou sua independência. A monarquia da Jordânia não é apenas uma instituição política, mas uma dinastia com raízes espirituais e históricas que remontam ao próprio profeta Maomé. A fundação do Reino da Jordânia marcou um momento decisivo para o Oriente Médio, pois consolidou uma liderança árabe moderada em meio a um cenário de tensão e fragmentação. Desde então, os reis hashemitas têm desempenhado um papel fundamental na política regional, promovendo estabilidade e diálogo. O trono passou para Talal, depois para Hussein, e atualmente está nas mãos do rei Abdullah II. Cada um deles manteve o equilíbrio entre tradição islâmica e adaptação à modernidade. Esse legado, profundamente respeitado pela população jordaniana, confere à monarquia uma legitimidade rara entre os regimes árabes. A linhagem hashemita não é apenas um símbolo religioso e histórico, mas uma fonte de coesão nacional. Em tempos de crise, como guerras e instabilidades regionais, a monarquia atua como pilar de continuidade e estabilidade. Seu papel vai além do governo, é um elo vivo com o passado islâmico, uma ponte para o futuro moderno. Rei Abdullah II, o monarca moderno em tempos de turbulência. Ele é visto como um mediador confiável, especialmente em questões como o conflito israelense-palestino. Isso é notável considerando os cenários turbulentos nos países vizinhos. Ele também tem reforçado os laços com aliados estratégicos, como Estados Unidos, União Europeia e os países do Golfo. Sua imagem pública é cuidadosamente trabalhada, mostrando-o como um líder acessível, carismático e protetor da identidade jordaniana. Sua voz é frequentemente ouvida em fóruns internacionais, defendendo a coexistência pacífica, os direitos humanos e a estabilidade regional. Internamente, ele tem promovido reformas graduais em áreas como educação, economia e tecnologia, embora sob vigilância constante da população, que exige mudanças mais rápidas e profundas. Rei Abdullah II bin al-Hussein é o símbolo da continuidade e da modernidade no coração do Oriente Médio.
Desde que assumiu o trono em 1999 após a morte de seu pai, o respeitadíssimo rei Hussein, Abdullah II tem enfrentado uma série de desafios complexos que exigem habilidade diplomática, liderança firme e visão estratégica. Sua formação no exterior, incluindo estudos na Academia Militar de Sandhurst e na Universidade de Georgetown, somada à sua experiência militar, moldou um monarca preparado para tempos modernos. Abdullah II é um dos poucos líderes árabes com forte aceitação tanto no mundo ocidental quanto no mundo islâmico. Seu reinado é marcado por resiliência, adaptabilidade e uma busca constante por soluções que mantenham a Jordânia segura, soberana e relevante no cenário global. Em meio às revoltas da Primavera Árabe, a crise dos refugiados sírios e as pressões econômicas, Abdullah II conseguiu manter a Jordânia como um oásis de relativa estabilidade. A figura de Abdullah II representa o equilíbrio entre o tradicionalismo da monarquia e as exigências de um povo que clama por inovação. Seu reinado é marcado por resiliência, adaptabilidade e uma busca constante por soluções que mantenham a Jordânia segura, soberana e relevante no cenário global. Rainha Rania, o rosto da elegância, educação e empoderamento feminino. Rainha Rania al-Abdullah é muito mais do que a consorte do rei. Ela é uma líder global em sua própria essência. Conhecida mundialmente por sua beleza, elegância e presença marcante, Rania se destaca principalmente por seu ativismo em prol da educação, dos direitos das mulheres e da juventude. Desde que se tornou rainha em 1999, ela transformou o papel da realeza feminina no Oriente Médio, trazendo uma nova energia à figura da monarca. Ela participa de conferências da ONU, fóruns educacionais e encontros globais sobre desenvolvimento e inclusão. Sua imagem combina tradição com modernidade, sendo um exemplo inspirador para mulheres árabes e de todo o mundo. Ela representa a monarquia não apenas como um símbolo de poder, mas como um instrumento de mudança. De origem palestina e com formação em administração de empresas, Rania iniciou sua carreira no setor bancário antes de se casar com o então príncipe Abdullah. Ao tornar-se rainha, abraçou causas sociais com dedicação admirável. Ela fundou e lidera iniciativas como a Jordan River Foundation, voltada à proteção de crianças e famílias, além de promover reformas no sistema educacional e de empoderamento de mulheres. Sua voz é ativa nas redes sociais, onde se comunica diretamente com o público e rompe barreiras de comunicação entre a monarquia e os cidadãos. Internacionalmente, Rainha Rania é considerada uma das mulheres mais influentes do mundo. Além do ativismo, Rania desempenha um papel diplomático importante, sendo embaixadora cultural da Jordânia e facilitando o diálogo entre civilizações. Sua presença ao lado do rei fortalece a imagem da família real como progressista e engajada com os problemas reais da sociedade. Seu trabalho contínuo fortalece não apenas a imagem da monarquia, mas também o tecido social da Jordânia. A Rainha Rania redefiniu o que significa ser uma rainha no século XXI, tornando-se um ícone de influência, carisma e ação concreta. Seu trabalho contínuo fortalece não apenas a imagem da monarquia, mas também o tecido social da Jordânia. O papel político do rei, monarquia constitucional ou absolutista? Apesar de ser oficialmente uma monarquia constitucional, a Jordânia ainda preserva um modelo em que o rei detém amplos poderes. A Constituição jordaniana concede ao monarca o comando supremo das Forças Armadas, o poder de nomear e destituir primeiros ministros, aprovar leis e dissolver o parlamento. Isso levanta uma questão central: trata-se de uma monarquia parlamentar moderna ou de uma monarquia absolutista em disfarce? Rei Abdullah II tem buscado promover reformas institucionais e ampliar a participação política, mas sem abrir mão de sua autoridade central. O parlamento jordaniano existe, mas frequentemente é visto como limitado, com influência real concentrada no Palácio Real. A população, em sua maioria, respeita e apoia a figura do monarca, mas há um sentimento crescente entre os jovens por mais representatividade e menos centralização do poder. O rei continua sendo o centro da vida política jordaniana, mas o futuro da monarquia dependerá de sua capacidade de ceder espaço para instituições mais fortes e autônomas. O modelo híbrido atual é funcional, mas carece de confiança a longo prazo se não for acompanhado de mudanças reais. Movimentos de oposição e sociedade civil têm pressionado por maior democratização, especialmente após os protestos da Primavera Árabe.
Em resposta, algumas reformas eleitorais foram implementadas, mas muitos consideram essas medidas insuficientes. Esse modelo de autoritarismo reformista permite ao rei garantir a estabilidade e evitar o caos político que assola outros países da região. O desafio para a monarquia é encontrar um ponto de equilíbrio entre sua legitimidade histórica e a necessidade de renovação política. O rei continua sendo o centro da vida política jordaniana, mas o futuro da monarquia dependerá de sua capacidade de ceder espaço para instituições mais fortes e autônomas. O modelo híbrido atual é funcional, mas carece de confiança a longo prazo se não for acompanhado de mudanças reais. Tradição e simbolismo, o legado cultural da coroa jordana. A monarquia jordaniana não é apenas uma entidade política, é um símbolo vivo da identidade nacional e da herança cultural do país. Desde sua fundação, a dinastia hashemita tem se posicionado como guardiã das tradições islâmicas, dos valores árabes e dos locais sagrados. O trono real é um ponto focal de respeito, reverência e orgulho nacional. A figura do rei é exaltada em murais, cartazes e nas escolas, reforçando uma identidade coletiva centrada na estabilidade e continuidade da coroa. O rei é visto como um líder espiritual, um patriarca da nação e, acima de tudo, um elo entre o passado e o presente. O simbolismo da monarquia está presente em todos os aspectos da vida jordaniana, nas cerimônias oficiais, nos uniformes da Guarda Real, nas comemorações nacionais e até na arquitetura dos palácios. Um dos papéis mais importantes do monarca é ser o guardião dos locais sagrados islâmicos em Jerusalém, incluindo a Mesquita de Al-Aqsa. Esse papel transcende a Jordânia e posiciona o rei como um líder importante para o mundo muçulmano. É uma responsabilidade que reforça sua legitimidade moral e sua relevância internacional. O respeito à tradição também se reflete na forma como a monarquia se comunica com o povo. Discursos carregados de simbolismo, apelos à unidade nacional e à proteção dos valores familiares. A monarquia se apresenta como a alma da Jordânia, uma fonte de estabilidade emocional e histórica para seu povo. Mesmo quando há insatisfação com o governo, a figura do rei continua sendo respeitada como símbolo de unidade e esperança. Esse legado simbólico é um dos maiores ativos da monarquia, especialmente em tempos de crise. Mesmo quando há insatisfação com o governo, a figura do rei continua sendo respeitada como símbolo de unidade e esperança. Tradição e simbolismo, o legado cultural da coroa jordana. A monarquia jordaniana não é apenas uma entidade política, é um símbolo vivo da identidade nacional e da herança cultural do país. Desde sua fundação, a dinastia hashemita tem se posicionado como guardiã das tradições islâmicas, dos valores árabes e dos locais sagrados. O rei é visto como um líder espiritual, um patriarca da nação e, acima de tudo, um elo entre o passado e o presente. Esse papel transcende a Jordânia e posiciona o rei como um líder importante para o mundo muçulmano. É uma responsabilidade que reforça sua legitimidade moral e sua relevância internacional. O simbolismo da monarquia está presente em todos os aspectos da vida jordaniana, nas cerimônias oficiais, nos uniformes da Guarda Real, nas comemorações nacionais e até na arquitetura dos palácios. O trono real é um ponto focal de respeito, reverência e orgulho nacional. A figura do rei é exaltada em murais, cartazes e nas escolas, reforçando uma identidade coletiva centrada na estabilidade e continuidade da coroa. Embora o rei tenha respondido com promessas de reformas, muitos cidadãos continuam céticos. A tentativa de golpe supostamente liderada pelo príncipe Anzar em 2021 foi um sinal claro das tensões internas na casa hashemita. A monarquia hashemita tem a vantagem de contar com um profundo respeito cultural e religioso, mas isso por si só não garantirá sua longevidade. Ainda assim, a monarquia sobreviveu, mostrando resiliência e habilidade para conter crises. As redes sociais também desempenham um papel importante nesse processo, dando voz a setores da sociedade antes silenciados e fiscalizando de perto os movimentos da elite governante. Um dos papéis mais importantes do monarca é ser o guardião dos locais sagrados islâmicos em Jerusalém, incluindo a Mesquita de Al-Aqsa. Manter-se fiel às suas raízes, mas ouvir e atender ao novo povo jordaniano, mais conectado, mais exigente e mais politicamente consciente. Essa é a encruzilhada em que a Jordânia se encontra,
e o rei é a peça central desse tabuleiro. Mesmo quando há insatisfação com o governo, a figura do rei continua sendo respeitada como símbolo de unidade e esperança. O respeito à tradição também se reflete na forma como a monarquia se comunica com o povo. Discursos carregados de simbolismo, apelos à unidade nacional e à proteção dos valores familiares. A monarquia se apresenta como a alma da Jordânia, uma fonte de estabilidade emocional e histórica para seu povo. Esse legado simbólico é um dos maiores ativos da monarquia, especialmente em tempos de crise. Desafios e futuro da monarquia na Jordânia, entre estabilidade e pressão popular. A monarquia da Jordânia se mantém como um pilar de estabilidade em uma região marcada por guerras e colapsos institucionais. No entanto, essa estabilidade não está isenta de desafios. O país enfrenta uma combinação perigosa de fatores: crise econômica, alto desemprego, dependência de ajuda externa e uma juventude cada vez mais crítica do sistema político. Em meio a esses problemas, a monarquia se vê pressionada a se reinventar para continuar relevante. Nos últimos anos, protestos populares exigindo reformas políticas, transparência e combate à corrupção se intensificaram. Além disso, escândalos envolvendo membros da família real e denúncias de autoritarismo ameaçam a imagem pública da monarquia. O futuro da monarquia depende de sua capacidade de adaptação. Para continuar sendo vista como legítima e necessária, a monarquia precisará se transformar. Manter-se fiel às suas raízes, mas ouvir e atender ao novo povo jordaniano, mais conectado, mais exigente e mais politicamente consciente. Essa é a encruzilhada em que a Jordânia se encontra, e o rei é a peça central desse tabuleiro. O príncipe herdeiro Hussein, juventude, carisma e a nova geração real. O príncipe Hussein bin Abdullah é mais do que um herdeiro do trono, ele é o símbolo de uma nova era para a monarquia jordaniana. Jovem, articulado, carismático e altamente educado, Hussein representa a esperança de um futuro mais conectado com as aspirações da juventude do país. Desde cedo, ele tem sido preparado para a liderança, acompanhando o pai em eventos oficiais, comandando tropas e se envolvendo em causas sociais e tecnológicas. Educado nos Estados Unidos, na Universidade de Georgetown, e com formação militar em Sandhurst, o príncipe combina o melhor dos dois mundos, o respeito à tradição e à mentalidade moderna. Em suas aparições públicas, ele demonstra empatia, firmeza e habilidade de comunicação. O sucesso de Hussein dependerá de sua capacidade de manter o respeito histórico da coroa enquanto oferece soluções reais para os desafios do século XXI. Nas redes sociais, ele compartilha momentos pessoais e mensagens inspiradoras, o que ajuda a aproximá-lo do povo jordaniano. Sua juventude transmite esperança, especialmente para os milhões de jovens jordanianos que enfrentam desemprego e falta de oportunidades. Ele representa a promessa de um regime mais aberto, mais participativo e mais alinhado com os valores contemporâneos. Hussein já discursou na ONU e representa o país em missões diplomáticas. Seu papel é estratégico. Ao mesmo tempo em que aprende com o pai, já começa a construir sua própria imagem de líder. Ele defende a inovação, o empreendedorismo jovem e o uso da tecnologia para resolver problemas sociais. O príncipe é visto como uma ponte entre o passado e o futuro da monarquia. O desafio será equilibrar a tradição monárquica com os anseios de uma geração que quer mais do que símbolos, quer ação. O sucesso de Hussein dependerá de sua capacidade de manter o respeito histórico da coroa enquanto oferece soluções reais para os desafios do século XXI. A família real e o povo, como os jordanianos veem sua monarquia. A relação entre a família real jordaniana e seu povo é complexa, marcada por respeito, orgulho nacional, mas também por questionamentos crescentes. Historicamente, a monarquia é vista como um fator de unidade e estabilidade. A figura do rei é exaltada em cerimônias, nos livros escolares e nos meios de comunicação. Para muitos jordanianos, a família real representa uma herança sagrada e uma identidade coletiva que os une em tempos difíceis. No entanto, essa reverência convive com um novo espírito crítico. A juventude, em especial, passou a questionar o excesso de centralização de poder, a falta de transparência e os privilégios da elite política. As redes sociais ampliaram esse debate, permitindo que críticas à monarquia fossem feitas de forma mais aberta, algo impensável há poucos anos.
Mesmo assim, o rei continua sendo uma figura popular e respeitada, em parte pela forma como a monarquia se posiciona durante crises. O rei e a rainha fazem aparições públicas estratégicas, visitam hospitais, escolas, bairros carentes e transmitem uma imagem de proximidade com o povo. Isso fortalece a ideia de que a monarquia é do povo, e não apenas sobre o povo. A monarquia investe pesadamente em caridade, iniciativas sociais e comunicação institucional. Esse esforço mantém a ligação emocional com a população, mas não elimina as demandas por mudanças reais. O desafio para a família real é continuar relevante em um mundo onde o respeito precisa ser conquistado dia após dia, não apenas herdado. A relação entre povo e coroa na Jordânia é, portanto, um equilíbrio delicado. Baseada em história e fé, mas cada vez mais exigente e condicionada ao desempenho real da monarquia diante das necessidades do país. E aí, qual parte do vídeo mais te encantou? Conta aqui nos comentários, quais experiências mais você gostaria de viver. Poderá ser nosso próximo vídeo. Se você curte descobrir lugares incríveis como esse, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos destinos. Vem viajar com a gente pelo mundo.